Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história da nossa salvação é uma história de revelação. Deus é um mistério, mas não um mistério que fica escondido, um mistério que está em contínuo diálogo com o homem. Desde a sua criação. Basta pegarmos as Sagradas Escrituras e lermos, que nós vamos ver esse Deus agindo. Ele age na criação, ordenando a criação, definindo a criação, e depois de tudo criado, Ele cria o homem e a mulher. E com o homem e a mulher, Ele dialoga. Mesmo quando o homem, ferido pelo pecado, rompe com Deus e se vê nu diante dele, Deus não termina o diálogo, ao contrário, o diálogo continua. Ele continua falando com o homem e conduzindo este homem, esta humanidade, à redenção, à salvação. Porque o pecado é uma grande ferida que rompe-nos com Deus e rompe-nos com os irmãos. E é justamente esta ferida que nós precisamos de cura profunda, de libertação profunda. E que pelos nossos esforços humanos não somos capazes, mas pela graça de Deus nós podemos vencer. Porque Ele, por primeiro, sempre foi o vencedor. Na experiência do povo de Israel, que é um povo que viveu todas as situações que você possa imaginar. Primeiro não era povo, Deus fez um povo. Depois não tinha terra, Deus deu terra para ele. E ali se estabeleceram. Eles viam que os povos vizinhos tinham reis e eles não tinham, eles queriam um rei. E é só nós pegarmos lá o livro do profeta, não lembro o nome dele agora, mas ele vai dizer, você quer um rei? E o profeta vai dizer, olha, o rei vai exigir isso, 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 isso. Não, mas todo mundo tem um rei, nós também queremos ter um rei. Mas Deus que age de forma
misteriosa e se revela de forma tão bonita. Ele sempre foi o Rei do universo. Então, o que Deus queria dar ao povo de Israel, um rei, que não fosse como os reis humanos, né? Pelos povos que tinham reis, os reis subjugavam, oprimiam, né? Eram como quase deuses, decidindo entre a vida e a morte. Deus não queria que o seu povo tivesse esse tipo de rei. Tanto que Ele prepara cada rei para assumir o trono. Embora muitos reis erraram, falharam, mas Davi foi o rei que agradou o coração de Deus. Porque Davi foi profundamente íntimo de Deus. E Davi já estava estabelecido, conquistado, construiu a sua casa bonita, porque ele era o rei. Mas ele vê que Deus, a Arca da Aliança, né, que é o símbolo da unidade de Israel com Deus, do povo com Deus, estava lá debaixo de uma tenda. E Davi, pensando como um humano, decide construir uma casa, um lugar para colocar a Arca da Aliança e assim estabelecer com Deus uma aliança para sempre e o reino de Israel para sempre. Que Ele nunca se afaste de nós. Mas aí Deus, aproveitando, vamos dizer assim, essa deixa de Davi, vai mandar o profeta dizer para ele: olha, tudo quem criou fui eu. A história humana sou eu quem conduzo. Até você, Davi, era um pastorzinho de ovelha. Eu tirei você de lá e te fiz rei. E o que você tem hoje foi eu que te dei. Não é você, Davi, que vai construir uma casa para mim. Sou eu, Deus, que vou construir para você uma casa. E aí ele faz o anúncio: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. E é essa promessa que Deus fez a Davi, que nós hoje ouvimos deste Evangelho, ela se concretizar. Ele está no meio de nós. A partir do anúncio do anjo à Virgem Maria, Jesus já está no meio de nós. Jesus é chamado o filho de Davi. Embora nós lemos os evangelhos, nós nunca ouvimos Jesus dizer que era filho de Davi. Mas as pessoas que conheciam José, que era da tribo de Davi, diziam que ele é o filho de Davi. Tanto que aquele leproso gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas Jesus sempre se apresentou como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Quer dizer, o Deus que se fez carne. E no anúncio do anjo deixa bem claro para nós que Jesus pertenceu à família de Davi justamente por causa de José, que José era da tribo de Davi. Então se cumpre a promessa que Deus fez: um filho teu irá assumir o trono e o seu trono será eterno e não se acabará, durará para sempre. Porque se a promessa de Deus é construir uma casa, uma aliança para sempre, essa aliança é feita através de Jesus, que pelo anjo é dito, não filho de José, mas é filho de Deus. Embora Deus conte com a participação humana. Foi com o sim de Maria, é com o nosso sim que Deus estabelece uma aliança eterna conosco. Então Jesus ele veio para selar esta aliança definitiva, esta morada definitiva de Deus no meio de nós. De forma que nós não precisamos nos preocupar e nem ter medo de que Deus está distante de nós. Não, Deus está muito próximo de nós. Como o próprio Jesus diz, o reino de Deus, ele está no meio de vós. Ele não está longe, distante, impossível. Não, ele está no meio de vós. Jesus está no meio de nós. O Filho de Deus,
o Rei eterno. Tanto que nós vamos ver essa expressão mais forte do reinado de Jesus quando ele passa pela sua paixão, que até os soldados zombam dele, faz aquela coroa de espinhos, e ele vai dizer para Pilatos: sim, eu sou o rei, para isso eu vim, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino vem de Deus, para os homens deste mundo. E todos aqueles que obedecem a Deus, que respondem a Deus, fazem a experiência do reinado dele. E é livre. A profecia de que o meu povo não será mais lesado, não será mais machucado, não será mais destruído, se confirma nessa presença de Jesus no nosso meio, aonde pela fé nós vamos responder a Ele com a nossa adesão. E aí sim, Ele nos garante uma vida e uma vida que dura para sempre. O apóstolo, na segunda leitura, vem falar desse mistério que estava escondido. O Messias era o prometido e que agora está chegando. Ele já está no meio de nós. Hoje, logo mais às 20 horas, nós vamos celebrar a solene vigília de Natal. Jesus no meio de nós. Jesus presente entre nós. Jesus que nasce na humilde manjedoura. Ele vem, o nosso Rei está chegando. O nosso Rei está no meio de nós. Nós sabemos, amados irmãos, que Jesus já veio na nossa humanidade. E nós vamos celebrar a festa dessa vinda. Pois a festa dessa vinda tem um significado muito importante para nós e muito forte. De um Deus que vem das alturas e se estabelece no meio de nós. Na humildade do presépio, na humildade da vida, Ele se fez homem. E, ressuscitado, glorioso, se torna Rei sobre todos nós. Nós aguardamos a sua vinda. A vinda primeira já aconteceu, a vinda segunda está próxima. E caminhamos para esta vinda segunda, para esse encontro com Ele. E lá, diante dEle, quando Ele vier com seus anjos, nós estaremos como seu povo reunido em torno dEle. E ali, Ele entregará ao seu Pai o seu reinado. Jesus é o nosso Rei. Ele vem para reinar sobre nós. Acolhamos Ele. Meditemos no presépio. Meditemos nessa presença de Deus no meio de nós. Acolhamos Ele. Acreditemos nele. E vamos nos aderir ao seu reino. Reino que subsiste para sempre. Reino que tem base. Reino que tem fundamento. Reino que tem promessa. Reino que Deus é fiel. Num mundo de infidelidade, num mundo de mentiras, num mundo de ideias loucas, desprovidas de base e de fundamento, ressalta a presença de Deus no meio desse mundo, ressalta a fé dos cristãos no meio desse mundo, porque o que Deus prometeu, Ele cumpre, o que Deus fez, Ele continua fazendo. Nós temos um Rei, nós temos um Deus. Caminhemos confiantes nele. Paulo diz: o que estava escondido foi revelado. E o bonito de Deus é que Ele se revela a nós, Ele é mistério, se revela a nós e continua sendo mistério. Porque Deus é grande. Deus é eterno. Deus é verdadeiro. Deus é justo. Deus é consistente, é firme. Para que nós não desanimemos diante da caminhada, mas firmemos os nossos pés nele, para que possamos experimentar todas as alegrias, todas as graças e todas as bênçãos que vêm do nosso Rei Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.